Quando se dá a nossa virada de chave? Hoje, no Diversidade, teremos uma pessoa importantíssima na vida de Glam Glam, Bárbara Dias, e que vai falar para você sobre essa virada de chave em vários pontos da vida. O Diversidade é uma realização do governo federal através do Ministério da Cultura, viabilizado pela Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura, através da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Essa é a magia que me faz dançar. Nesse clarão eu te vejo brilhar. Sinto a batida me dominar. É diversidade, vou me entregar. Diversidade, bate-papo no ar. E as estrelas vêm iluminar. A festa nunca vai acabar. Lindas histórias que vão te encantar. A festa nunca vai acabar. Lindas histórias que vão te encantar. Nesse episódio do Diversidade, estou recebendo meu amigo de longa data, Fabiano Santana. Fabiano, que é também das artes, é assessor político, e a gente vai falar muito sobre essa virada de chave na nossa vida. Fabiano Santana, uma honra recebê-lo aqui do Diversidade, para a gente falar sobre a vida. A honra é minha. Quando eu recebi o convite, fiquei bem feliz. Como você disse, somos amigos de longa data, uma história maravilhosa dentro da nossa cidade. E eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, trocando essa ideia bacana. Eu que estou muito feliz também. Fabiano, você, apesar de não parecer, na sua juventude fez seminário. Não, mas você teve que desenterrar, né? Então, porque pra gente falar de virada de chave, a gente tem que entender aonde que surge aquele momento em que a gente atina pra, não é bem isso. Não, eu acho que o rumo é esse, o caminho para eu seguir uma vida que vai me deixar feliz, vai me deixar no estado de plenitude é outro. Você fez seminário. Hoje em dia você está em religiões de matriz africana, exato, apesar de lidar muito bem com a religião católica. Exato. Quando que se deu essa virada de chave do seminário para a desistência, né, do celibato? Será que o celibato seria a virada de chave? Digamos que não, mas ajudou bastante. Na verdade, é o seguinte, eu digo que a minha vida sempre foi pautada pelas emoções, sempre e sempre será. Eu não sou do campo da razão, apesar de ser filósofo, eu não sou do campo da razão, eu sou do campo da emoção, e eu sempre me deixo levar por aquilo que a vida me propõe. Uhum. Durante a minha adolescência quase absoluta, eu sempre fui muito ligado à igreja. Grupos de adolescentes, jovens, catequese, minha mãe, minha família, e isso sempre foi... Mas a bicha dá um murro nessa bicha e não desliga. Não desliga. Foi uma postagem que não tinha negócio de música. Eu vou fazer um podcast. Só assim. Vai ser sucesso. Vai chamar assim. Não podcast. Meu Deus, desliguei, meu Deus. Eu sempre digo que a minha vida é sempre pautada pelas emoções. Eu sempre deixo todos os projetos da minha vida que a própria vida me ofereça. Apesar de ser do campo da filosofia, mas eu sou da área das emoções. E durante toda a minha juventude, adolescência, infância, eu sempre fui muito ligado à igreja, né? Porque meus pais, minha mãe sempre também foi muito ligada à igreja, e aquilo sempre foi muito envolvente para mim. E eu sou uma pessoa muito religiosa, muito devota, de muita fé. Uhum. E como até então toda a minha referência religiosa era a Igreja Católica, eu me dediquei, como você me conhece, tudo que eu me proponho a fazer de corpo e alma, assim, me entrego totalmente.
E durante esse meu caminho de adolescente na igreja, com os grupos de jovens, sempre em liderança, coordenando e fazendo acontecendo, chegou um momento que eu achei aquilo muito pouco. Eu falei, eu preciso me dedicar mais, eu sempre quero me dedicar mais a tudo que eu faço. E conversando com o pároco da época da minha paróquia, eu falei, olha, eu queria me dedicar ao máximo. Ele falou, olha, eu acho que seu caminho talvez poderia ser feito uma experiência vocacional, eu acho que você tem um perfil, eu acho que você já está muito envolvido aqui. E fui fazer essa experiência, e essa experiência me levou por 10 anos a viver dentro da Igreja Católica, estudando e me preparando para uma vida sacerdotal. Em nenhum momento eu tive dúvidas daquilo, apesar de já ter ido consciente da minha condição sexual, já me conhecendo sexualmente e sempre muito verdadeiro com os meus coordenadores e diretores espirituais da minha condição sexual, mas que aquilo não me impediria de viver aquilo porque era só um detalhe, né? E eu penso isso até hoje, é só um detalhe. Porque se um heterossexual pode viver o celibato, um homem gay também pode viver o celibato. E todos me fazem a mesma pergunta. Você teve dificuldades nisso? Você ficou 10 anos? Como é que foi? Eu falei, foi normal. Quando eu me propus, e a gente tem ferramentas para isso, né? A própria congregação, o próprio instituto que eu fazia parte, ele te dá ferramentas para a gente desfocar ou descarregar essas tensões sexuais. Então, era muito esporte, muita terapia, muita atividade intelectual também, que te toma um tempo gigantesco, que queima muita energia, e acabava que as questões sexuais sempre ficaram em terceiro, quarto plano ali, sempre existentes, é importante ressaltar, sempre existentes, nunca anulei, mas ali guardadinhas e não vi problema nisso. Mas aí veio, depois de 10 anos, eu acho que foi o momento da virada de chave, que foi quando eu precisei me licenciar dessa vida para me dedicar a um problema de saúde que a minha mãe teve. Minha mãe estava em Sete Lagoas, eu estava na época, já tinha morado em várias cidades e países, né? Eu tive a possibilidade de viajar pelo mundo, e minha mãe estava sozinha aqui em Sete Lagoas e estava enferma. E os meus 2 irmãos morando também fora, mas os 2 irmãos com família, filhos pequenos, esposa e marido, e eu falei, bom, eu vou tentar cuidar da minha mãe. E quando eu aqui voltei, eu percebi que não era só um momento, não era um probleminha de saúde que poderia ser resolvido e pronto, acabou, fica bem, tchau. Eu percebi que eu precisava daquele momento me dedicar exclusivamente a ela. E foi a minha primeira virada de chave. Eu pedi licença, pedi minha dispensa e falei, bom, vou cuidar da minha mãe. E segui minha vida, cuidando da minha mãe, me dedicando a resolver os problemas de saúde, que não foram fáceis no início. Mas depois de 2 anos, veio a segunda virada de chave. E imagina, um jovem de 18 anos que foi para o seminário como missionário, viaja o mundo, com 29 anos de idade, volta para a sociedade, cuida da sua mãe, quase nos 30 anos, conhece uma pessoa, que hoje é meu companheiro, chama Daniel, e foi a segunda virada de chave, porque eu o conheci despretensiosamente num evento. Ele é DJ, estava tocando numa festa, eu fui convidado por um amigo e eu fui para esse evento, um evento gay, meio deslocado, porque eu estava muitos anos fora dessa comunidade, e revi muitos amigos, muitas pessoas, e o conheci. E foi a segunda virada de chave, porque nesse momento a gente se conheceu despretensiosamente, foi uma coisa mesmo bem de balada, uma noite de paquera e beijos, e de repente quando eu assustei a gente já estava praticamente juntos, se vendo todos os finais de semana, ele morando numa cidade, eu morando aqui, a gente todo final de semana ou eu ia, ele vinha, e já fazem 16 anos que a gente está junto.
É uma vida, né? É uma vida. Então, assim, você percebeu que sempre, por mais que seja uma vida extrema, né? Sempre foi extremos, né? 10 anos no seminário, larga tudo, vai cuidar da mãe, depois, de repente, conhece uma pessoa e vive uma vida, constrói uma vida desse jeito. Mas você falando de virada de chave, me veio essas duas viradas de chave importantes. Aí eu volto para o início da nossa fala. As viradas de chave da minha vida não foram programadas, não foram estudadas e não foram projetadas. Foram viradas de chave que a vida me colocou e eu poderia ter feito opções. Aí tá a grande sacada. Eu poderia ter feito escolhas. Falei, olha, eu não vou, mãe, desculpa, liga pra minha irmã, meu irmão assume. Não, eu prontamente tomei uma decisão. A vida te apresentou um desafio. Você Exatamente. Eu sou muito assim na vida. Eu tenho que tomar decisões, vamos resolver logo. Ou é sim ou não, ou dá ou não dá. E eu resolvi logo. Com o relacionamento também. Falei, bom, conheci, gostei, achei bacana. A gente se sentiu bem um com o outro. Por que não tentar? E quando a gente assustou, a gente já está completando 16 anos de vida. É uma vida curta, não. Amigo, você também é da arte, é da cultura. Nós nos apresentamos diversas vezes com o grupo Nós e Voz, né? E já participamos de diversos eventos, inclusive Drag Fashion Show, Mactube Top Drag. Exatamente! Tem muitos eventos, inclusive tem adendos engraçados. Mactube Top Drag, nós temos que contar depois. Depois nós contamos. E hoje você como assessor parlamentar. O trabalho é muito dispare, né? Você também é professor. Sim. Então, assim, apesar de ser professor e assessorar, ter algum tipo de semelhança em algum momento, né, algum entrosamento, é muito diferente o trabalho. Foi uma outra virada de chave também na sua vida e está perdurando, né? Na verdade, eu acho que são viradas de chave constantes, assim, quase que simultâneas. Nessa questão que você fala. Porque assim, eu tenho um amigo que mora em Nova Serrana, agora está morando em São Paulo, chama Renato Rabelo, assim, uma pessoa queridíssima. Ele já me encontra, os áudios dele são sempre assim, multifacetado Fabiano. Ele sempre me trata por multifacetado. Eu adoro, ele sempre me trata assim. E a primeira vez que ele usou isso comigo, eu até ri, eu falei, você tá doido? Ele falou, Fabiano, você é a pessoa mais multifacetada que eu conheço. Porque ao mesmo tempo que você é pedagogo, você já foi quase, aí fala padre, né? Você já foi padre, você é do candomblé, você namora, você maqueia, você faz teatro, você dá aula, você trabalha com vereador, você faz tudo. Eu falei, querido, isso se chama vida. Isso se chama vida, eu não consigo me estagnar. Né? A vida nunca foi fácil para mim. Né? A gente brincava aqui nos bastidores como forma assim, de brincadeira, mas é um assunto muito sério. Durante toda a minha construção enquanto pessoa, eu tive que lidar com muitos problemas em relação a eu ser uma pessoa gorda. Nunca fui magrinho, também nunca fui obeso como estou, mas eu nunca fui dentro de um padrão considerado normal pelas pessoas. Então, na escola, eu sempre tive que mostrar que eu dava conta, mesmo morrendo nas aulas de educação física, mas eu tinha que me superar, porque senão eu era zoado como o gordinho. Além de ser o gordinho, eu era o gordinho viadinho, que tinha a vozinha fininha. Além disso, eu nunca fui de uma família de condições financeiras maravilhosas, nunca nos faltou nada, nunca. Eu só tenho a agradecer aos meus pais, principalmente a minha mãe, uma mulher guerreira, professora também, que nunca nos deixou faltar nada e sempre colocou eu acho que essa um pouco de mim, né? Ela me deu isso, o que eu tenho hoje, essa garra, exatamente. Então, a vida, mais uma vez, me impôs que eu enfrentasse isso e resolvesse, diante de tantas dificuldades, a superar da melhor forma possível. Por isso que eu acho que o multifacetado me define bem hoje. Hoje eu entendi esse multifacetado porque eu nunca esperei que ninguém fizesse por mim. Né? Eu lembro de um fato, eu trabalhava na ETV, eu fui diretor da ETV durante 6 anos aqui na cidade, uma emissora que é extinta, infelizmente. Ainda tem isso, jornalista também.
Durante 6 anos, eu estive à frente da emissora, coordenando o setor de jornalismo, apresentando o jornal local, coordenava uma equipe grande de funcionários de produção e outros programas. E naquele momento também eu me incomodava amargamente, falava assim, você poderia, por favor, editar isso aqui para mim? E eu detestava quando a pessoa falava assim, agora eu não posso. Funcionários, né? E eu cheguei e falei, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, deixa que eu aprendo. Aí eu comecei a aprender. Aí então, assim, eu me viro. Aí eu não quero depender das pessoas. Então eu começo a me multifacetar para mim não precisar depender dos outros. Isso é muito positivo, eu também tenho muito disso que você falou, mas você não acha que isso também pode te colocar no lugar de eu não sei falar não? Ou seja, todo mundo acaba abusando dessa multifacetagem que você possui e pede sabendo que você vai falar um sim. Porque raríssimas vezes eu vi você falar um não. Ou pelo menos pensar. Por isso que é ruim ser entrevistado por amiga, que sabe dos podres. Esse é o problema, que ela me conhece. Você foi num ponto assim, crucial. É um ponto difícil, de não saber falar não. E principalmente não saber falar não para as pessoas que a gente gosta. Né? Eu já tenho uma dificuldade enorme de falar não para o desconhecido. Agora imagine para as pessoas que são próximas da gente. Isso também é um peso, um fardo. Uma vez uma pessoa me falou assim, mas você não pode ver isso é positivo. Eu falei assim, não é positivo, que muitas vezes eu abro mão de mim mesmo para fazer e para dar um sim pro outro. Exato. Mas eu acho que isso são resquícios da própria questão religiosa. Porque a Igreja Católica, né, no seu fundamento, né, o cristianismo, ele prega essa questão, né? Abra mão de si mesmo e cuide do outro, né? Ame o outro como a si mesmo. E esse amar o outro como a si mesmo, muitas vezes te faz colocar o outro acima de você mesmo. E eu tô caminhando por uma nova virada de chave, que é repensar essas coisas. Eu tenho repensado de verdade, Bárbara, assim, tenho tomado algumas situações. Você acompanhou recentemente uma virada de chave drástica, justamente dentro de um contexto de vida, que eu precisei falar não, que eu precisei tomar um caminho diferente, que não estava me fazendo bem. Você acompanhou e você sabe um pouco da história, não vem ao caso agora, mas só para contextualizar, que foi uma virada de chave que eu precisei tomar para me fazer bem, né? E isso antes era inconceptível na minha cabeça. Eu não posso fazer isso. Não, eu não posso me fazer bem, porque senão eu vou fazer mal ao outro. Né? Não é fazer mal no sentido de maltratar o outro, mas deixar o outro mal. E hoje eu tô mais me priorizando. Eu acho que isso vem com a idade também, né, filha? Sim. A gente já tá no 47, né? A gente já vai chegando no 47. E assim, a gente já vai tendo outras visões de mundo, de realidade, que vai nos fazendo outras viradas de chave também. Para encerrar, muito rapidinho mesmo, né? Deus é mais. Eu ia contar tanto fofoca, mas não vai dar. Tem muitas. Tá preparado para novas viradas de chave na vida, né? A gente da arte, como eu já citei, tá preparado talvez para novos desafios na arte, na cultura, talvez até na política, quem sabe até deixar o lado do bastidor e vir à frente, sei lá, gente, expectativa, o que a vida encaminha pra gente, né? Eu tô num ano, assim, eu entrei em 2025 de verdade com todas as expectativas possíveis de todas as viradas de chave. E isso tem sido um fator que tem me incomodado, mas incomodado que eu falo de uma maneira positiva. Sabe aquela inquietude, tipo de, eu acho que já deu aqui, eu preciso ir para cá. Eu acho que já cheguei aqui, eu preciso ir para cá. Então, assim, 2025 promete, assim, várias situações. Eu tenho e quero virar várias chavinhas aí que precisam ser viradas e vamos ver para onde a vida me levar, né? A vida leva eu. Aguardemos você numa próxima oportunidade para poder contar de novas viradas de chaves. Em Mambu...
Você tá aí? Muito obrigada por aceitar esse convite. Que isso? E que venham novas propostas, que venham novas viradas positivas para que sua vida seja cada vez mais linda e que você continue essa pessoa tão especial, né? Que um dia me chamou de Batatinha. É isso que eu ia contar. O apelido Batatinha. No próximo, fui eu que criei. Até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, E tchau. assim encerramos mais um Divacidade. Neste episódio, conversamos com Fabiano Santana, amigo querido e que falou muito sobre viradas de chaves. E a sua virada de chave? Tá preparado? Tá preparada? Divacidade, um projeto realizado pelo Ministério da Cultura e Governo Federal, viabilizado pela Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura, através da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Essa é a magia que me faz dançar. Nesse clarão eu te vejo brilhar. Sinto a batida me dominar. É divacidade, vou me entregar. Diversidade, bate-papo no ar. E as estrelas vêm iluminar. A festa nunca vai acabar. Lindas histórias que vão te encantar. A festa nunca vai acabar. Lindas histórias que vão te encantar. Segundos faltando. Olha, Aplausos do tempo. Você fala bem, palhaço. Fala demais. Fala muito bem. E assim, por incrível que pareça, eu acho que esses assuntos são tão importantes de serem falados. Vai, acho que é legal, né, ter essa viradinha. Ouvidos. Pinguim vai dar um beijo? As pessoas, Vou bater. na hora que assistem, elas falam